E pronto, e agora é nós. Vamos embora, eu quero convidar eu mesmo. Eu estou aqui em cima. Acredito que são esses avisos só. Então, isso só. Então, abra aí sua Bíblia em... Oxe, meu tato desligou o freio. Olha, Valter, ela no papel também, viu? Olha. Aí, queridos, aí Valter falando, Valter pregou quarta-feira, aí ele falando, quando ele foi pregar, aí Cleia, não, Valter, eu vou lhe dar uma blusa, porque você vai pregar, você tem que ir todo chique. Aí Sus estava do meu lado. Eu fiquei, eu vou pregar domingo, viu? Vou pregar domingo, já prepare minha roupa, meu presente surpresa, uma blusa. Então abra aí Isaías 45, nós vamos ler do versículo do 9 ao 13, deixa eu abrir aqui. Isaías 45, nós vamos ler do 9 ao 13. E diz assim, Isaías 45. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro. A todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço nenhum, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos, até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra rema, que ela venha penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude, tire toda dispersão, Senhor, todo espírito maligno contrário à Tua palavra, nós repreendemos agora, bata em retirada. Nós queremos ouvir, para que essa palavra venha frutificar. Nós não queremos, Senhor, estar aqui por estar, mas queremos ser de fato, Senhor, pessoas que tenham um coração, uma terra boa para ouvir a Tua palavra. Essa semente, Senhor, que germinará e dará frutos, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Então, eu intitulei essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, queridos. É interessante, o Espírito Santo, antes de pregar, ele gera no meu coração já uma palavra, e eu fico sabendo, o pastor não fala nada, mas eu já fico sabendo que o Espírito Santo gera no meu coração a palavra, e eu digo, eu vou pregar essa semana ou próxima semana. Aí quando o pastor falou, fez a escala que eu olhei e estava lá, My name is. Eu falei em inglês também, já que é uma pregação completa. Então, queridos, e eu intitulei essa palavra como Descendo a Casa do Oleiro. Descendo a Casa do Oleiro. Porque o Espírito Santo está falando ao meu coração em relação a quem somos. Quem é você? E nós podemos observar nessa passagem em Isaías, podemos perceber que é uma repreensão de Deus àqueles que questionam os seus propósitos. Deus levanta Ciro, um rei pagão, como um instrumento para libertar Israel, algo inesperado para os judeus. O mesmo texto também nos confronta com a realidade da soberania de Deus e nossa posição como criatura. Deus ele levantou Ciro para libertar o povo, mas eu não quis me deter nele, porque senão eu teria que pregar antes sobre ele, para depois dar continuidade nesse texto. Só que nós podemos observar aqui que de fato existe uma repreensão do Senhor em relação aos questionamentos do povo. E o que é que isso traz para mim e para você? Geralmente quando eu prego, eu sempre digo o seguinte: se você está aqui, essa palavra é para você. Não pense que é para alguém, que geralmente vai vir na mente da... Eita, fulano devia estar aqui. Não, se fulano tivesse, o Senhor tinha trazido. Então é você, então é para você. Então na medida que eu for pregando, vá analisando o seu coração, vá analisando a sua postura e de fato o que Deus quer fazer através dessa palavra. Então o aviso é contra a contenda com Deus. Ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador. A ousadia humana em questionar Deus. Como o barro pode discutir com o oleiro?
Deus usa metáforas fortes. O vaso dizendo ao oleiro: o que fazes? O filho dizendo ao pai: por que me gerastes assim? E esse texto eu acho ele muito tremendo. Eu acho ele muito profundo. Porque eu e você, nós precisamos entender quem nós somos, para que nós venhamos parar de tanto questionamento na nossa caminhada cristã. E nesse mesmo pensamento que muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus e o acusamos injustamente. E quem nunca falou ou questionou o Senhor? Eu vou lhe dizer aqui algumas frases que eu coloquei, são frases que eu já questionei Deus. Uma coisa que eu às vezes já até aconselhei ele. Eu não gosto de inverno, não gosto de inverno. É necessário. Aí eu disse assim: Senhor, se eu fosse o Senhor, mas eu não sou, não é prepotência minha não, viu? Eu sei quem é o Senhor. Mas eu fazia o seguinte: de noite eu chovia, a noite todinha, e de dia estava o sol. Ficava o sol o dia todinho, dava para lavar roupa, para secar. Porque, Senhor, olha, tem misericórdia de nós. Olha, mofa menino, mofa carro, mofa casa, mofa papagaio. Fica tudo mofado dentro de casa. Aí eu disse a ele: ô Senhor, faz assim. Só que ele não me escutou. Então, primeiro, o que é que você pode ter questionado? Deus, por que estou passando por isso? Quem nunca perguntou? Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus, olha, calado. Deus sempre pega mais pesado comigo. Deus sempre pega mais pesado comigo. Deus exige mais de mim. Eu já disse isso a Deus, viu? Eu disse: não, Senhor, comigo parece que o Senhor me marcou. E comigo o Senhor encai. Quando vê um irmão que diz assim: Deus está te tratando, mas, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ou se não, já era para o Senhor ter feito isso na minha vida. Tanto tempo de crente, tanto tempo que eu estou na igreja, Senhor, por que o Senhor não fez isso na minha vida? Aí eu acho que um dos piores foi esse que eu coloquei, foi: Deus não olha para mim. Você já disse isso? Deus não olha para mim. Não, Deus não me vê. Deus não olha para mim, não. É igual o negócio da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde, a minha está seca. A casa do vizinho é mais bonita, a minha está caindo nos pedaços. Mas tudo isso, queridos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E são inúmeros questionamentos em relação ao Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com Deus, e eu disse assim: Deus, eu disse até isso de uma irmã e peguei para mim. E lá em casa estava se quebrando umas coisas, tinha umas coisas erradas. E eu digo: Senhor, vem cá. Olha como é que está a situação, Senhor. O Senhor disse que ia comer do melhor da terra. Olha a situação como é que está. A tua palavra diz que eu vou emprestar dinheiro. E eu fico pedindo emprestado. Está errado, Senhor, pisotei. Tem que mudar aí essa situação. Então nós precisamos entender a nossa posição, para que eu e você nós possamos avançar no reino de Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: qual é a nossa posição? Criador ou criatura? E mediante o que eu for falando, você vai entender em que posição você está. Se é de criador, se você se acha um criador, ou se você se acha criatura. E eu coloquei: devemos nos lembrar sempre que nossa posição é de criatura, sabendo que a humildade é o início da sabedoria diante de Deus. E podemos observar Deus nos mostrando essa soberania na sua criação. E o que é ser soberano? Nós podemos ver nesse texto Deus de fato mostrando a sua soberania. Eu coloquei aqui, eu pesquisei e coloquei: aquele que exerce o poder supremo, o rei, monarca, adjetivo que possui suprema autoridade, capaz de exercer o poder de maneira extrema, que está acima de tudo e de todos, a autoridade soberana, que conserva ou carrega o poder, que retém o poder e que domina. Esse é o nosso Deus.
Então, a sabedoria, a soberania de Deus é isso. Quer dizer que Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, desde a criação. Por isso que nesse texto, ele começa a enfatizar o que foi que Ele fez. Por isso que mostra de fato a soberania. Porque é alguém que tem poder de criar. Então Ele fez, começa mostrando tudo que Ele fez. E está lá no verso 11 e 12, onde Ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Então aí está mostrando a soberania de Deus na criação. Mas nós também entendemos a soberania de Deus na nossa vida em tudo. Deus me conhece e Deus te conhece. Então muitas vezes quando algo não está acontecendo na tua vida, não é por acaso. Você questiona Deus, por que isso, por que aquilo, porque para mim é mais difícil, porque para mim não acontece isso. Não é por acaso. Muitas vezes a motivação do teu coração ou a tua vida de fato não está alinhada com o Senhor. Não está alinhada com a palavra do Senhor. Deus é o Criador, o sustentador de tudo. Ele tem autoridade sobre a criação e as histórias, os reis e nações. Não cabe a nós exigir explicações de Deus, mas confiar na sua justiça. Nós nunca, queridos, como Criador, chegar diante de Deus exigindo alguma coisa. Nós temos sim, podemos sim questionar, podemos sim perguntar, mas de uma forma honrosa, com humildade no coração. E não afrontando Deus. Que aqui também existe uma afronta contra o Senhor, quando você começa a questionar. Mas por que o Senhor fez isso? Mas por que o Senhor fez assim? Então, tem muitos cristãos desafiando Deus com a sua arrogância. Isso é forte, queridos. Tem muito cristão que está afrontando Deus com a sua arrogância. Eu coloquei aqui também até uns pontos bem simples, para que você se identifique se você faz ou se você não faz. Se não faz, amém, to bifo. Mas se faz, se arrependa e tenha esse temor no seu coração. Uma afronta contra Deus. Se Deus não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Ó criatura, quem precisa de salvação é tu. Deus já está salvo. O problema, sabe o que é? Eu vi até um vídeo muito interessante. Eu queria até ter aprendido o vídeo, mas é muito grande, é muito comprido. Mas o cara diz uma coisa muito interessante que é verdade. Você sabe, nós somos às vezes muito prepotentes. Sabe o que ele diz? Você aceita o Senhor. Oh meu Deus, quem é pecador é eu ou é ele? Para eu ter que aceitar ele. Entendeu? Vê. Você aceita o Senhor como se Jesus fosse uma mercadoria barata. Você passou de ser uma pessoa que era pecador, que precisava de fato de graça, de restauração, para uma pessoa que está, eu vou ver. Talvez eu quero Jesus. Porque eu sou muito bom, então talvez eu quero, talvez eu não quero. Então veja que prepotência. Você precisa reconhecer, querido, que você é pecador. E se você não se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, sabe para onde tu vai? Para as pré-fundas. Isso é fato. Só que isso não, você sabia? As pessoas não têm consciência disso. Sabe por quê? Hoje está complicado pregar sobre o inferno. Está complicado pregar, quase que não sai. Pregar sobre pecado. Porque se pregar, ninguém quer ficar mais na igreja. Se de fato você for pregar, se arrependa. E o pessoal diz, não, é uma palavra muito pesada. Meu Deus, eu vou desviar. Ou queria se fosse no tempo de João Batista. E no tempo de Jesus. Jesus é amor. Jesus ele é amor sim. Mas veja como Jesus repreendia os fariseus. Era firme. Não era esse negócio, tem que falar com amor. Tanto amor, querido. Ah, meu amor, chegue cá, tu está tão pecador. Não peca não, maravilhoso. Não. O cara está traindo a esposa em pecado. Aí você tem que falar, perdoa. Oh mulher, seja sábia. Quem tem que ser sábio é você que é homem. Você precisa se arrepender, precisa ter o temor do Senhor no seu coração e deixar de safadeza. A mulher tem que estar se humilhando toda vez.
A mulher toda vez tem que estar suportando. Não suporte, que você é mais sábia. Não, é você que é homem, se levanta, tenha vergonha. Fica aquele negócio, é a mulher. Aí a pobre da mulher sofre que só é uma condenada. E ela tem que aguentar esse traste, traindo, e ainda lava meus pés. Querido, se arrependa. E se arrependa, porque senão você vai para o inferno. Essa é a verdade. Quem está pecando vai para o inferno. Só que não é mais pregado assim não, porque as pessoas acham muito forte. Procura até o pastor. Olha, pastor, não gostei. Josimito pregou, aí disse que eu ia para o inferno. E eu vou dizer, vai. Se tu não se arrepender, tu vai para os infernos. Se tu não deixar de mentir, vai para os infernos. Se tu não deixar de ser ruim, vai para os infernos. Você precisa se arrepender, queridos. Lá na frente tem uma frase que eu não vou dizer agora para não antecipar a palavra que está lá. Mas é necessário. Se Deus não fizer, sim, aí não quer vir mais não para a igreja não. Olha, tem crente que parece que é de açúcar. Você que está em casa, me escuta também. Tenha vergonha. No inverno não quer vir não. Parece urso, quer hibernar no inverno. Agora só hiberna na igreja. Nas outras coisas não, nas outras coisas vai para todo canto. Mas na igreja eu vou hibernar. Aí hiberna e não quer ir para o culto. Ô queridos, nós precisamos, é uma necessidade de estar aqui, de você buscar e se encher na presença de Jesus, dizer, Senhor, restaura a minha vida. O domingo, quando você vem, não é, eita, eu vou logo no culto de manhã, para ficar livre, eu fico o dia todo livre. Tem gente que é assim, ele não vai para o culto para dizer, eu quero dar as primícias, eu quero o melhor para o Senhor, eu quero de fato colocar meu coração diante do Senhor. Não, eu vou para a igreja, porque senão alguém vai ligar para mim. Aí vai ficar perguntando, por que tu não viesse ontem? Não, queridos. Aí quando Deus não faz, vou não. Por que não fosse para a igreja? Aí, só que ela não diz, né? Estou com raiva de Deus. Não, diz não. Ela diz, não, vou não. Não está afim não de hoje não. Se Deus não fizer aquilo, eu não pago meu dízimo. Tem gente que não paga, tem gente que não paga nem Deus fazendo. Oh, Deus. É a primeira coisa, quando a pessoa ela erra, que ela faz logo. Já deixa de dar o dízimo. Porque ela acha que o dízimo é para a igreja. Vou dar não. É não, queridos. Aí isso vai mostrando. Veja que isso daí vai mostrando a rebeldia e a afronta nossa contra o Senhor. Porque você acha que a afronta é com quem está aqui. Mas não é. A afronta é diretamente com o Senhor. Eu já ouvi uma pessoa, já conversei com uma pessoa que ela disse isso aqui. Eu só vou dar uma chance a Deus. Veja que prepotência. Eu só vou dar uma chance a Deus. Se Ele não mudar essa situação, eu me desvio. Até desviar, triste. É. Se Deus não fizer isso, eu desvio. Não quero mais, Senhor. É a última oportunidade, Satanás. É isso mesmo. É assim. Pensa assim, tu és assim, mas eu. Queridos, por isso que nós temos que entender que nós somos criaturas. Nós somos vasos, quem é o oleiro é Ele. Então Ele faz da forma que Ele quer, quando Ele quer. E eu acredito que Deus já faz isso já para quebrar nós pelo meio mesmo. Porque a gente é muito menino, mimimi, cheio de mimimi. Eu poderia até trazer uma chupeta e uma fralda e botar aqui assim. Mas isso não era profético, era patético. Nós precisamos crescer, igreja. É um berçário as igrejas de hoje em dia. Ninguém pode falar nada, ninguém pode pregar mais nada, que as pessoas se doem, as pessoas não mudam. Isso não é evangelho. Está errado. E saímos da posição de criatura e nos colocamos na posição que não nos cabe. E o que estamos fazendo? Rivalizando com a sua autoridade, com o seu poder, com o seu domínio e com o seu governo. Abra aí em Salmos 14, 1. Abra para você acompanhar. Salmo 14, 1. Amém? E diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus.
Diz o tolo em seu coração: não há Deus. E por quê? Aqui o salmista ele fala o tolo. Porque aqui o tolo ele está de fato afrontando o Senhor. Quando ele diz: não existe Deus, Deus não existe. Geralmente a gente escuta isso de ateu, que eu acredito que não existe ateu. Que eu duvido, bota um ateu no avião. Quando o avião for cair, na hora que o avião estiver caindo, se o ateu não disser: meu Deus, me ajuda, sei o que eu digo a tu. Na hora que o avião estiver caindo, ele vai dizer: meu Deus, na hora ele se converte: meu Deus, me ajuda, só tem tu. Todo mundo tem, porque existem frustrações na nossa vida que de fato querem anular a vida de Deus, a presença de Deus em nós. E uma coisa, queridos, por isso que quem ministra a palavra, ou que quem vai aconselhar, tem que ter muita sabedoria. Aí sim, quando você for falar da pessoa de Deus. Por quê? Porque Satanás é onde ele mais prende as pessoas na igreja, através do medo. Por quê? Vai para o inferno, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e começa a colocar um monte de regras que não é bíblico, para prender a pessoa no medo. Ou senão aí Deus castiga, viu? Deus vai lhe castigar. Aí você fica criando desde criança com essa mentalidade: Deus castiga, Deus é ruim, Deus não presta. Até uma musiquinha, né? Cuidado nas coisas que carrega, não sei o que lá. Deus está, os olhinhos de Deus está vendo. Eu nem me lembro mais, mas mais ou menos assim. Então você transfere ali um Deus ruim. Não é um Deus de amor, um Deus restaurador. E sempre que nos reportamos ao Senhor, devemos ter um coração humilde que o agrade, para podermos obter algumas respostas em relação a nós. Em tempos de crise ou dúvida, não devemos exigir respostas imediatas de Deus, mas confiar que Ele está no controle. Na época que Suzy engravidou pela segunda vez e que ela perdeu, eu fiquei chateado com Deus. É porque é difícil a gente admitir: Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Por Ele ser Deus, por Ele ser soberano, a gente tem medo. Existe um medo, um temor e um medo no nosso coração. E eu lembro que na época que Suzy perdeu o bebê, e eu fiquei muito... Eu acompanhei todo o processo. No momento que Suzy ligou para mim, que eu fui lá pegar ela no trabalho e fui levar ela, liga para o médico dela, e a gente foi lá e tudo. E quando a médica fazer o toque, na hora do toque, o aborto já aconteceu. Então tudo isso ficou na minha mente. Então nesse processo, quando eu ia sair para trabalhar de manhã, Suzy estava chorando. Todo dia que eu saía para trabalhar, Suzy estava no sofá. Suzy não estava nem dormindo, na verdade. Estava chorando. Então tudo aquilo ali começou, Satanás não é besta, começou na minha mente. Está vendo? Quanto tempo tu tem de crente? Tu não é fiel nisso? Tu não é um crente assim? Tu não faz isso? E eu comecei absorvendo de fato isso de Satanás. E começou a sujar meu coração com o Senhor. Que eu fiquei pensando até assim, eu digo: Senhor, tem até prostitutas, eu dizendo isso a Deus, até tem prostitutas que abortam, que não querem. Aí foi onde eu disse a Deus: mas se o Senhor sabia que Suzy ia perder, por que o Senhor deixou? Para que o Senhor deixou? Para a gente estar nesse sofrimento? Não, Senhor, isso não é Deus não. Aí pronto, aí eu me revoltei com o Senhor. Eu lembro que aí o pastor ligou para mim, para o nosso discipulado. Aí eu digo: vou nada. Eu estava tão mal, tão péssimo. Quando ele ligou, eu disse: Milton, vai descer para o discipulado. Eu digo: vou nada. Vou não, pastor, eu não quero discipulado, não quero nada, na verdade. Quero viver esse tempo, que é o pior, é quando a gente se isola. Tem um provérbio que fala que o tolo se isola. E nisso aí ele pegou e disse: não, mas eu vou aí. Eu disse: não venha não, eu não estou bem não. Mesmo assim ele foi. Glória a Deus que ele foi. E nisso, quando ele começou, foi conversar comigo, e quando ele disse, aí antes dele falar, olha, para você ter ideia, eu já estava tão ferido com Deus, que quando ele foi me dizer um negócio assim: nem me diga, não me diga que Deus é bom. Não me diga que Deus é bom, porque isso está doendo em mim. Quando o Senhor diz que Deus é bom, eu associo a perca do bebê. Então para mim Deus é ruim. Então, de fato, agora graças a Deus que eu sou maduro, né? Eu não sou menino. Estava chateado, mas eu disse: isso de fato, Deus vai ter que falar comigo. Ele vai ter que curar as minhas emoções. Porque senão eu vou terminar morrendo espiritualmente. E vou desviar.
E eu lembro que eu me tranquei no quarto, só Jesus, eu vou buscar o Senhor. Aí entrei no propósito de jejum, entrei no quarto, comecei orando. Aí também não estava lendo a Bíblia, deixei de ler a Bíblia, não quis mais, eu cortei de fato o relacionamento com o Senhor. Não estava lendo Bíblia. Aí eu disse, não, mas eu não tenho espírito de burrice não. Eu nasci de novo. Aí, quando o cara nasce de novo é outro nível. Quando de fato você conhece o Senhor, você sabe que você está errado. Não precisa ninguém lhe dizer, estás errado, vice? Não, eu sabia que o que eu estava fazendo era isso aqui. Eu estava afrontando Deus. E ia perder, vê? Uma formiga desse tamanho, com Deus tão grandão. Aí eu fui para o meu quarto, fechei a porta, entrei no propósito de jejum e comecei ali, colocar diante do Senhor. E eu digo, Senhor, eu preciso, agora é uma necessidade. Ou o Senhor vai falar comigo, ou eu morro. E Deus foi específico, querido. Eu tenho todas as palavras que Deus me deu. Foi curador. Eu entrei numa crise, eu chorei. E fiquei no meu quarto ali. E dali por diante, eu me levantei. Mas foi necessário que o Senhor entrasse no meu coração para que existisse essa cura na minha alma. E Suzy não. Olha, Suzy, a bicha é crente, viu? Era toda hora buscando o Senhor. Era toda hora orando. Eu ficava olhando assim para ela, e toda hora escutando louvor, chorando, mas cantando louvor. Foi de onde ela uma vez trouxe para uma discípula dela o Salmo 126, que é aqueles que caminham e choram, né? Não é o que para, porque o que para, de fato você para e você perde. Então é necessário que você ande chorando, mas você continue caminhando. Porque quando você caminha lá no final, você consegue a sua vitória. Mas tem pessoas que no processo ela para. Por isso que ela não recebe. Então eu iniciei ela orando, ela buscando o Senhor, e eu não. Mas foi necessário, sabe por quê? Quando eu fiquei desempregado também. Eu aconselhava todo mundo que ficava desempregado. Não, mas Deus é bom. Olha, mas Deus supre. Olha, mas Deus faz isso. Aí fiquei desempregado. Alguém, e agora? Como é que eu digo a eu mesmo isso? Que Deus é bom, que Deus vai prover. E olha que, por eu tenho um conhecimento bom com algumas pessoas que eu sempre gerenciei. Então para mim eu dizia, gente, quando eu botar, ver como eu era arrogante, quando eu botar meu currículo, vou ser chamado. Hoje botei currículo, falei com quem eu conhecia, olha as portas tudo fechadas. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí quando faltou, para você ter ideia, quando faltou a última parcela, na época eu tinha um carro financiado, eu digo, ou eu vendo o carro, ou eu vendo a mulher. Eu estou sem dinheiro agora, assim, o que é que eu faço? Aí eu peguei e disse, não, vou vender o carro. Porque ou eu vendia o carro, ou fazia feira. Ou se não pagava o carro, ia passar fome. Aí eu digo, não, vou vender o carro. Aí vendi o carro. Eita, olha, pense num tempo que Deus me tratou. Por isso que eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi eu comprei um carro por um valor X, vendi o carro por valor Y, bem baixo. Porque tinha que vender, que é assim. Quando o pessoal quer vender alguma coisa, a conta é 50 mil. Aí você vai vender, o seu carro é o meu, quer comprar por quanto? É 20. Era teu, nesse tanto era 50, foi para 20. Mas é assim. Resumindo, mas o que era que Deus queria? Deus queria tratar o meu coração. Eu não estava entendendo o processo. Eu queria o sucesso. Eu queria a bonança. E a questão do crente hoje em dia é isso. Quando chega no processo, aí ele diz assim, não, essa parte aqui eu quero pular. Quando Deus começa a mostrar a nossa ruindade, quem a gente é, de fato, o barro velho. Quando Deus mostra, aí você vai, não, isso aqui eu quero pular. Depois a gente trata, Senhor, isso aí. Aí Deus diz, pronto, então aqui você parou. Daqui você não sai. Você só vai avançar quando você sair desse nível. E o segundo ponto que eu coloquei aqui foi, devemos descer à casa do oleiro. Abra lá em Jeremias 18, 1 ao 6. Devemos descer à casa do oleiro. E nós estávamos, oi, Cláudia, hoje ela falou de Jeremias, eu digo, olha. E diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te,
e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, esse texto mostra claro Deus fazendo essa comparação do oleiro e eu, e dizer: será que eu não sou capaz de te pegar novamente, te quebrar e te refazer? Só que quebrar dói. É igual aquela música que o povo cantava, foi o maior sucesso na minha época: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Segura, não vou cantar não. Olha a voz como melhorou, menino, já vou entrar no louvor. Então, quando ele diz: entra na minha casa, que é a casa? Diga: eu. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Para mexer na estrutura, quem faz reformar aqui é bom? Terrível. Eu fui uma vez mandar um menino pintar lá em casa com massa corrida, para fazer um pisoteio bonito. Menino, era poeira em tudo que era canto, homem. Eu digo: Jesus, que esse gesto dura até a volta de Jesus. Porque pensa numa coisinha ruim, é você reformar. Então, quando eu digo ao Senhor, quando Deus fala comigo que quer me moldar, vai doer. É necessário quebrar para Ele te refazer. Precisa ser moldado pelo Senhor, voltar ao plano original da criação. Deus quer moldar nossas vidas, transformar nossa história. Mas eu lhe pergunto: você quer essa mudança? Você que está aqui, você que está em casa. Aí eu lhe pergunto: você quer essa mudança? Você está de fato vindo para a igreja para mudar de vida? Esse é o seu propósito? Não, eu vou para a igreja porque eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me parecer com Jesus. E eu estou lhe fazendo essa pergunta, queridos, porque eu vejo tantas pessoas, culto após culto, e nada muda. Continua com a mesma carnalidade, com atitudes erradas, presas em vícios, e não querem abandonar. Então, se a minha pergunta é: você quer essa mudança? E a tua resposta é: eu quero essa mudança. E por que tu não mudou? E por que você não tem mudado? Por que você não tem dado continuidade na vida de Deus em você? Porque, queridos, existem coisas. Já existiu coisa na minha vida, eu era ruim. Eu já falei algumas vezes. Eu era mentiroso, eu era falso. Mas depois que você se converte, isso não pode mais fazer parte da sua vida. Eu era fuxiqueiro. E o fuxico parece que ainda permanece na vida de algumas pessoas. Tem gente que tem prazer, que às vezes fico me perguntando, que eu digo assim: Senhor, graças a Deus que Ele me alcançou. Qual o prazer que você tem às vezes de falar mal do outro? Qual o prazer que você tem de prejudicar o outro? Porque você sabia, honra e desonra é isso. O que é honrar? É eu falar bem. Um exemplo aqui de categoria: oi, Bela canta bem no louvor e tudo e tal, eu estou honrando. Mas o que é desonrar? É quando eu falo mal dela. Não gostei não do louvor, roubou não, ela desafinou, tem umas notazinhas ali que ela desafinou. Então, se eu digo a alguém, eu estou tirando a honra dela. Então, desonrar é você tirar a honra. Então, eu estou tirando a honra daquela pessoa. Queridos, eu coloquei até em negrita aqui: o poder do Evangelho em nós tem que haver mudança, se não seremos uma farsa dentro da igreja. Se o poder do Evangelho não mudar a minha vida e não mudar a tua vida,
Nós somos uma farsa dentro da igreja. Você está se enganando. Uma vez eu disse a uma pessoa, eu fui bem ousado, eu disse, olha, vá para o mundo. Que a pessoa era o crente Raimundo. Não podia ter festa em Garanhuns. Era crente no período que não tinha festa. Mas quando tinha festa, e agora, pronto, com esse prefeito é festa toda hora. Aí o que é que acontece? Toda vez que tinha festa, desviava. Estava na festa do mundo. Aí é porque tu sabe, né, Josemito? Tu sabe, né? É tão difícil. Não, meu filho, eu vim do mundo, eu era da bagaceira. Eu tenho autoridade para lhe dizer. Eu bebia de segunda a domingo e de domingo a segunda. Eu saía para beber na sexta, eu voltava no domingo. O pai não sabia nem onde eu estava. Mas o que é que acontece? Mas as pessoas não querem mudar. E eu disse a ela, olha, faça o seguinte, vá para o mundo, viva, olha, se prostitua, beba cachaça, use droga, cuida para não morrer, porque se tu morrer, tu já era, vai para o inferno logo. Mas viva, sabe por quê? Quando você não vive isso, você fica barganhando com Deus. Uma hora tu queres Cristo, outra hora tu não queres. Tu queres Cristo, não está muito bem. Mas quando tem festa, tu vai para o mundo aproveitar as festas. Foto de pregador. Tu vai filmar, né? Tá fazendo o quê? Segurar aí, sim? Foi, deixa eu voltar aqui. O poder do Evangelho, me lembrei. Então, queridos, eu disse a essa pessoa, vá, viva o que você tem que viver. Quando você chegar todo quebrado, que você vê a necessidade que você tem em Deus, aí sim. Aí pode ser que você diga, agora eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu estou num lamaçal do pecado, eu não tenho mais para onde ir. Me ajuda. Aí sim. Mas tem gente que não é assim. Então o poder do Evangelho tem que ter mudança, queridos. Nós precisamos mudar. Quando essa mudança não acontece, nos tornamos apáticos, indiferentes ao Evangelho, sem autoridade nenhuma para pregar o amor de Jesus, para transformar a vida de alguém, pois esse Evangelho não tem poder para libertar o seu próximo. Então a pessoa, ela fica uma pessoa apática. Ela está dentro da igreja, ela vive no pecado, mas ela não tem mais a alegria de falar de Jesus para o outro. Porque dentro dela a resposta é, eu não mudei, como é que eu vou falar de Jesus para ele? Como é que ele vai mudar? Se eu estou preso num vício de pecado, como é que eu vou falar para esse aqui? Eita, sai do pecado. Não tem como, porque Satanás sabe. Então, é necessário que você reconheça. Você precisa reconhecer que você é um pecador. E que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Tem um texto lá em Romanos 8:28, que diz o seguinte: Deus continua usando instrumentos inesperados para cumprir seus propósitos. Devemos confiar que tudo coopera para o bem que ama o Senhor. Esse foi um dos textos que Deus falou comigo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Cristo. Então, o que tu estás passando, seja sofrimento, seja o que seja, eu não sei o que é, mas vai cooperar para o reino de Deus. E você pode perguntar, ô José Milton, tu estás pregando aí, como é que eu saio disso? Como é que eu saio do pecado? Como é que eu saio desse lugar que está me limitando? Aí eu quero que você abra aí, em Mateus 17, e nós vamos ler do 17 ao 21. Mateus 17, do 17 ao 21. E diz assim: E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Traze-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Queridos, eles estavam trazendo aqui, aí tem o 21, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então, é através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Não tem outro caminho. Você já percebeu uma situação em sua vida que se repete e você não consegue sair do lugar? Tem situações na sua vida que é repetitivo, que você ama Jesus, diz, Senhor, me ajuda a sair disso, mas você não consegue. É demônio. Preso na masturbação, é demônio. Preso na pornografia, é demônio. Preso na prostituição, é demônio. Então é necessário, eu vou para a igreja e eu vou tentar para que saia de mim. Você precisa entrar num propósito de jejum, entrar num propósito de oração e leitura da palavra. Aí sim. Aí você vai ser, porque ali os discípulos queriam expulsar esse demônio. E não conseguiram. E Jesus foi e mandou ele sair no nome dele mesmo. Sai em nome de eu, sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Aí os discípulos ficaram besta. Oxe, mas nós estamos andando, veja, eu estou andando com Jesus. Então se eu ando com Jesus, eu também tenho a autoridade de Jesus. Eu sou assim, mas ele, olha onde a gente se engana. Está dentro da igreja, assim, está assim, mas Jesus. Aí quando o demônio se manifestou, aí eles, sai, o demônio disse, sai nada. Vou ficar aqui, fica aqui, nem vou. Aí eles ficaram mortos, envergonhados. Aí foram perguntar, oh, Jesus, o que foi que tu fizesse? Diz aí, conta a nós. Aí Jesus disse, olha, primeiro já são um monte de incrédulo. Só eu na vida de vocês. E segundo, vocês nem jejuam e vocês nem oram. Não tem como sair. Então, queridos, eu quero te desafiar nessa manhã. Você está de fato preso em algum vício. E às vezes pode ser até um pequeno fuxique. O fuxique é pecado também, viu? Está preso nisso, entre no propósito de jejum. Senhor, eu vou entrar no propósito de jejum. Eu vou sair desse lugar que eu estou e eu vou avançar. Porque eu não aguento mais não, Senhor. É anos de crente dentro da igreja, mas eu não consigo romper. Colossenses 3, 8 e 10 diz, mas agora abandone todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Veja, como Paulo aqui é bem específico. A ira, meu Deus, quantos crentes irados, sem controle nas emoções? Seja numa fila de banco, seja no trânsito, seja numa conversa, perde o controle emocional. Crentes indignados, crentes que fazem maldade. Você sabia, tem crente que faz maldade também, viu? Ajuda Satanás. Tem crente que é tão ruim que Satanás vai perto dele para dar ideia. Quando Satanás vai, é mais inteligente do que eu. Veja que situação genial. A linguagem torpe, a maledicência, a linguagem torpe e indecente no falar. Quantas vezes, querido? Linguagem de grupo. Eu cortei um monte de grupo. Porque às vezes grupo é um monte de mensagem besta. É uns vídeos velho besta. Olha que eu gosto de uns vídeos para rir. Eu amo. Se você for olhar nos meus reels do Instagram, tem um monte de resenha. É o povo caindo, é os gatos caindo dentro das coisas. É tudo assim, que eu gosto de rir. Teve um que eu ri só com o João Pedro esses dias. Literalmente eu fiquei descontrolado tanto rir. Eu gosto. É muito bom rir. Mas tem conversas em grupo que é muito indecente. Que não convém mais para nós. E ainda continua dizendo, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Lembre-se, Deus é o Criador, nós somos criatura. Eu acho esse texto lindo e profundo. É como se Paulo estivesse dizendo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você de fato é um cristão? Então,
você precisa abandonar a velha natureza pecaminosa e viver de acordo com o Evangelho de Cristo. E a minha pergunta é: tu tem vivido de acordo com o Evangelho? A tua vida é a Bíblia falada? As pessoas podem olhar para você, não do linguajar, não do andar com a Bíblia, do estar amarrado em nome de Jesus, que é muito fácil. Eu sempre digo isso, é muito fácil ser crente falando. A gente tem que ser crente, são nas nossas posturas, se humilhando, pedindo perdão, deixando de fazer o que é errado. Então, o último ponto que eu coloquei aqui, o terceiro e último ponto, foi: Deus é o oleiro e nós somos o barro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Lá em Isaías 64:8, se você quiser abrir. Isaías 64:8 diz assim: mas, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e nós a obra das Tuas mãos. Veja, se você for olhar, nós podemos ver. Eu não coloquei muitos textos, porque senão ia ficar muito grande para a gente ler. Mas tudo está voltado em Deus como oleiro e eu e você como barro. Eu até ilustrei aqui, mais ou menos. Eu vi um vídeo de como é que faz lá o barro, o jarro. E eu coloquei aqui: o oleiro pega o barro, ou a argila, que hoje está mais moderno. Antes era o barro vermelho, hoje já estou trabalhando com argila. Deve ser uma massa. Veja, agora, eu quero que você mentalize você. Se coloque nesse moinho agora. Vamos lá, vamos trabalhar. Se coloque agora, nós estamos no moinho do oleiro. Sabe o que é, né? Que ele fica ali com o pé, ó. Tcheco, 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 tcheco. E o moinho fica assim, ó. Então se coloque você. E na medida que eu for narrando aqui, você vai se vendo. E ele diz assim: o oleiro pega o barro, a argila, deve ser uma massa flexível. Veja, uma massa flexível. Um crente fácil de lidar. Uma massa flexível. Um crente do coração de carne. Capacidade de ser moldada. Essa massa é colocada no torno giratório, você. O oleiro coloca o barro, Deus, com suas mãos, e a força dos seus dedos, eles precisam pressionar com a força, e ele vai modelando de acordo com a peça que está na sua mente. No meio do processo, vai aparecer pedrinhas, e o oleiro ele começa a jogar água. No vídeo, quando ele está pegando o barro, que ele vai ficar jogando água, bota a água e vai passando. Vai aparecer umas pedrinhas. Quando aparecer as pedrinhas, ele tira. Então ele interrompe o processo para tirar as impurezas. No nosso caso, Deus para o processo para tirar a impureza do nosso coração e começa de novo até esse processo terminar, quando o oleiro deixa o vaso de forma que ele pretende. Depois você vê na internet, é muito bonito. Eu acho muito bonito ele fazendo lá o vaso. Então é isso. O processo, isso aqui ilustra eu e você nas mãos de Deus como um vaso a ser tratado. E o último texto que eu coloquei foi em Isaías 29, 15 e 16. Que diz o seguinte: que a aflição espera os que procuram esconder os seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Diz o Senhor: não nos vê, não sabe o que se passa, como são tolos. Olha o tolo de novo aqui. Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês. O barro, maior que vocês o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não fez isso? Pode o vaso dizer ao oleiro: ele não sabe o que faz? Então, queridos, eu acredito que essa palavra veio ao nosso coração para que nós venhamos não ser apenas meros cristãos, pessoas que frequentam culto, pessoas que dizem que amam Jesus, mas que não é um vaso de honra, e não deixa ser um vaso de honra.
Eu acredito que essa palavra, quando o Espírito Santo colocou em meu coração, então, como nós lemos nesse último texto, Deus ele vê a igreja dele. Deus ele vê o teu coração. Deus te vê no secreto. Não sou eu que te vejo, mas o Senhor te vê. E o que Ele manda te dizer é: Ele quer mudar a tua vida. E a tua resposta é: você quer ser mudado? Você quer sair do nível que você está hoje? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que apagasse as luzes. E esse eu não vou pedir para você vir aqui para frente. Pode ficar no seu lugar. Mas eu quero que seja um momento entre você e o Senhor. Você agora como barro. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu vou dar esse tempo para você se colocar diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se quiser vir para frente, pode vir também. Eu não proíbo não, pode vir. Mas eu quero que seja um momento único entre você e o Senhor. E você entender Deus, Ele como Criador, você como criatura, e o nível de barro que você está hoje. Que nível de barro você é? Quais áreas da sua vida que precisa ser moldada? Precisa ser arrancada essas pedrinhas, esses pecados que estão roubando a tua vida, que estão te desviando aos poucos, que estão te deixando apático na presença de Jesus. Feche seus olhos. É você e o Senhor agora. É o momento de você não questionar, mas de você se humilhar diante da presença dEle.